Bom, começou. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu vou resolver a lista 8 e 9 com vocês aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, falem aí no caminho. Só abrir o microfone. Deixa eu projetar. Vocês não estão vendo nada aí, né? Não. Vamos ver se foi agora. Agora foi, né? Sim. Estão enxergando? Agora sim, antes só tinha um reflexo. Então vamos lá. Lista 8. Acho que eu não cheguei a corrigir essa daqui ainda, mas por que a água é o agente de limpeza recomendado para a remoção de sedimentos mais resistentes, né? Vocês lembram disso? Isso está relacionado com as altas tensões térmicas. Eu estou jogando um líquido ali. Opa. Acho que deu. Pronto, agora está no Alt Tab. Eu estou jogando um líquido ali, daí ele vai entrar em contato, né? Vai molhar, tem um gradiente de temperatura mais elevado e ele vai gerar essas tensões térmicas. Isso vai destruir a camada de sedimento. Então, nesse caso, alta temperatura, eu uso água para remover esses sedimentos. Tranquilo? Tanto a corrosão interna quanto a corrosão externa constituem a principal causa de falhas no metal nos tubos da caldeira a vapor, né? Então, volta e meia tem que fazer a parada lá. Eu até consegui o material, gente. Quando tiver tempo, eu vou gravar umas aulas, vai ficar para depois, né? Mas de como é que funciona o ligar e desligar da caldeira, né? Toda a parte de start dela. Então, um processo bem demorado, tem que aquecer devagar todos os componentes, né? E eu pedi lá para o pessoal, eles forneceram os dados, umas apresentações, e o que acontece muitas vezes é que eu tenho esses furos, né, começa a vazar aqui vapor, eu consigo identificar, ou pela câmera, que às vezes eu tenho dentro da câmara de combustão, eu tenho uma câmera filmando, né, a combustão, às vezes eu consigo ver o vapor fugindo, ou eu consigo medir pelos medidores de vazão, que não tem uma conservação de massa, né. Claro, nunca tem. Se eu estou medindo a massa na entrada de uma tubulação e depois lá na saída, na entrada da turbina, vamos dizer, eu tenho dois medidores de vazão, eu medi aqui e medi lá. Não vai conservar a massa, tanto pelos erros associados à medição nos dois medidores, quanto por purgas, né? Eu tenho nessas linhas umas tubulações que descem, deixa eu pegar bem certinho aqui, desce, e aqui eu tenho purgas. Para a parte que condensa nessa tubulação, ela desce aqui, né, vira líquido e sai por aqui. Então eu tenho sempre um vaporzinho ejetando, um pouco de vapor, um pouco de líquido aqui nesse final. Então eu tenho perdas durante toda a tubulação. Mas, se é excessivo, é porque furou, né? Um tubo desses. Então acontece bastante isso aqui. Onde ocorrem as corrosões externas aos tubos a alta e baixa temperatura? Deixa eu apagar que a resposta vai vir aqui. Pronto. Corrosão a alta temperatura. Ocorre nas paredes d'água do superaquecedor e a baixa temperatura nos pré-aquecedores de ar, geralmente aí. Então, alta temperatura a gente associa já a superaquecedor, né? Superaquecedor eu vou ter só vapor molhando os tubos por dentro, o que reduz bastante minha convecção interna, né? Se eu tenho líquido ou mudança de fase, a minha convecção interna é bem mais elevada do que só vapor, né? Então, para compensar isso aqui, eu tenho que aumentar a vazão máxima, eu tenho alguns problemas associados a isso. Então, eu vou ter geralmente uma condição mais quente, né? Isso aqui eu não tenho líquido molhando para trocar calor, então o superaquecedor vai estar associado às temperaturas mais elevadas. E baixa temperatura, fundamentalmente na região de pré-aquecedor de ar. A corrosão nos pré-aquecedores de ar está caracterizada basicamente pela presença de vapores de ácido sulfúrico nos gases de combustão. O que eu posso fazer para atenuar isso aqui?
eu posso usar recobrimento cerâmico, ou isso aqui pré-aquecer, né, é um pouco... não faz muito sentido eu pré-aquecer, né? O que eu vou fazer é aproveitar menos a energia térmica dos meus gases de combustão. Então, ao invés de eu estar soltando os meus gases de combustão lá uma temperatura, vamos dizer aí de 100 graus, né? Eu vou deixar ele sair a 120 graus, uma coisa assim. Eu não tenho uma ideia muito certa disso aqui, eu não lembro mais qual é a temperatura dos gases de combustão. Mas eu solto eles propositalmente um pouco mais quente. Daí eu não vou ter a condensação de umidade com enxofre nas paredes do pré-aquecedor de ar e não vai ter daí essa corrosão por causa do enxofre, né? Isso aqui é um controle que eles têm mesmo, né? Eles têm um controle da temperatura dos gases na saída. Se baixa muito, começa a ter algumas complicações. Eles sabem que vão ter que ficar parando mais frequentemente a planta para fazer manutenção. Então não vale a pena, vale mais a pena tu perder um pouquinho desse calor residual dos gases e perder menos tempo na manutenção desse trocador de calor. Quais são as causas de corrosão interna? Então, eu tenho gases corrosivos, O2, CO2, né, como elementos que contribuem para a formação desses gases. Então, eu tenho alta pressão e temperatura do fluido, tudo isso vai afetando, né? Alta carga térmica na superfície de aquecimento. Aqui eu estou prejudicando um pouco, né? Sensibilizando meu tubo, ele está perdendo um pouco da resistência mecânica por conta da temperatura, né? O metal superaquecido ali. A formação de incrustações que estimulam o processo de corrosão, então todos esses fatores vão auxiliar vão favorecer, né, a ocorrência de corrosão interna. Esses gases aqui eu posso tirar como? Parte desses gases, quem se arrisca aí? Tem aquele tambor lá, como é que é? O desaerador, é uma coisa assim. Exatamente, desaerador. Ele é um tambor no sentido que ele é um tubulão, né? É um tubo horizontal, assim, grande, onde eu tenho aqui água, e aqui eu tenho injeção de um pouco de vapor que vem da turbina com a água de alimentação, que veio ou do meu condensador ou água nova, né? Então eu faço uma pulverização dessa água e aquecimento dela. E com isso eu tenho os gases, alguns gases não condensáveis que eles vão saindo por aqui por cima. Então aqui eu tenho um vaporzinho saindo o tempo todo, né, ejetando. E eu tenho que daí compensar essas perdas em todas as purgas, todas as perdas eu tenho que compensar o tempo todo. Medindo o nível aqui, medindo o nível do meu tambor separador de vapor, né? E quando o nível baixa de um certo ponto, eu tenho que começar a jogar água de alimentação da minha estação de tratamento da água, aqui para dentro não, né? Junto aqui no meu desaerador. Então eu tenho que compensar as perdas, mas eu tenho perdas o tempo todo, né? Essa daqui é da lista 9. Vocês já fizeram essa? Acho que já foi para entregar, né? O prazo foi ontem. Considere um ciclo ideal de vapor com reaquecimento, no qual o vapor entra na turbina de alta pressão a 3 MPa, 400 graus, e expande para 0,8 MPa. Depois ele é reaquecido de novo para 400 graus. Né? Isso aqui acontece bastante, a minha temperatura de superaquecimento baixa, depois reaquece, é a mesma. Né? Isso acontece bastante, porque geralmente essa temperatura, o limite dela é o próprio material. Né? O material dos tubos, o material da turbina, então, se esse é o meu limite, eu vou tentar chegar nele. Né? É o limite técnico ali, eu vou tentar chegar nele, eu vou aproveitar mais da energia térmica se eu chegar na temperatura mais alta possível, né? E expande até 10 kPa na turbina de baixa pressão. Quero a eficiência térmica e o título que deixa a turbina de baixa. Certo? Vocês acharam tranquila essa daqui? Deixa eu abrir todo um... Bom, eu vou seguindo, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, só abrir o A parte microfone. mais difícil dessa aí é tu desenhar o ciclo e fazer e achar as entalpia, entropia, coisa. O resto é barbado. É, né? Mas isso também não é difícil, né?
Desenhar o ciclo só tem que ver o que é o ciclo com reaquecimento. Daí pega esse desenho aqui, ó. Acho que esse deve ser do Sangel. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Só para relembrar, né? Isso aí a gente já viu várias vezes. Então, aqui eu tenho a minha bomba, né? Eu peguei daqui e joguei aqui para cima. Esse meu ponto 1 de líquido saturado é o que está saindo aqui, né? Que seria o meu condensador, né? Daí eu posso ter o tambor separador de vapor, eu posso ter bombas de extração do condensado. Esse daqui não é a única bomba que eu tenho numa planta. Mas como isso aqui é um ciclo simplificado, a gente está usando uma só, né? Então eu teria alguns pontos intermediários aqui. A distração de condensado, pelo menos, né? Eu ia ter 2 bombas. Porque daí eu extraio o condensado, jogo para o meu tambor separador, onde eu vou misturar com o vapor da turbina. Então, aqui eu vamos ignorar isso, vou fazer o ciclo simplificado. Eu levantei aqui a pressão até o ponto 2, entrou na caldeira aqui, esquenta do 2 até esse ponto aqui onde eu tenho a condição de saturação, vem até a condição de vapor saturado, líquido saturado aqui, né? Vapor saturado aqui, esquenta até meu ponto 3, entrou na turbina de alta pressão. Então, aqui eu tenho meu trabalho de alta pressão, né? Foi até o ponto 4. Esse ponto 4, eu defini ele por uma pressão, né? Eu tenho uma pressão de saturação aqui, pressão correspondente, né? De saturação ela viria aqui, se fosse, né? Ia ser de uma condição intermediária aqui de saturação, mas ele está no 4 e é superaquecido. Então eu tenho essa pressão que vai até a 5, é a mesma pressão. Eu esquento de novo, voltando na minha caldeira no reaquecedor. No ponto 5, eu tenho a condição da entrada da turbina de baixa pressão, expande, vai me gerar um trabalho na baixa pressão. E aqui no ponto 6, daí eu tenho a entrada do condensador. Tá? Esse circuito aqui está bem tranquilo para vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, abre aí o microfone. Não. Tranquilo, né? A gente podia montar ele, o pH dele, né? Com aquelas pressões que foram dadas. Pode, mas esse aí é mais do... Tu diz o diagrama de refrigeração que a gente usa? Usar o de pressão e entalpia, porque ele deu mais dados de pressão do que temperatura, né? Eu achei mais fácil tentar montar por pressão. Mas aí tu tá com um isentrópico, daí fica mais fácil por temperatura e entropia. É bem por isso que a gente usa... Na real, não vai fazer diferença do ponto termodinâmico, de vista termodinâmico, né? Mas em termos de lógica, esse aqui é um pouco mais fácil de entender quando a gente está trabalhando com o ciclo de geração de vapor, e o outro é mais fácil quando a gente está trabalhando com o ciclo de refrigeração, né? Até porque eu tenho válvulas de expansão que são isentálpicas, né? Diga. Não, tudo bem. Mas a gente pode depois ver como é que ficaria um desse aqui. E nós não temos a carta da água que faz o sistema pressão, Isso. temperatura, entropia. No final a gente ia pegar tudo da tabela termodinâmica. Sim, então não... Isso. Se a gente tivesse uma carta que nem tem dos fluidos refrigerantes, daí seria vantagem, né? Eu traçar as retas de pressão e pegar na minha carta, né? Mas aqui no caso a gente vai ter que recorrer à tabela termodinâmica, né? Então, vamos começar pelo ponto 3 aqui. Foi por onde eu comecei, né? Ponto 3 eu tenho o quê? 3 megapascal, que foi definido, 400 graus, né? Daí eu venho, vapor d'água superaquecido para 3 megapascal, e eu acho aqui a condição de 400 graus. Eu vou colocar o S aqui, né? E o H aqui. Preencho. Isso aí tranquilo, né, gente? Daí depois eu vou vir para o ponto 4. O meu ponto 4, eu vou caminhando ponto a ponto, né? Daí eu não me perco. O ponto 4 eu sei que o S4 é igual ao S3, que foi o que eu obtive aqui, né? O S3 está aqui. Então, eu venho e digo que o meu S3
repito aqui, né? O S3 é 6.9234. Daí eu vou para a condição de superaquecimento em 0.8 megapascal, não é mais a mesma tabela, né? É uma outra, para outra pressão, no caso 800 kilopascal, não é mais 3 mega. E eu acho aqui onde é que está esse meu ponto, né? Então eu vou estar com 6.9234. Tá entre esses dois. Eu tenho daí aquela minha... Eu deixo sempre pronto ali no Excel, né? O meu interpolador. Eu coloco meu S1, meu S2, meu H1 e meu H2. Né? Daí eu entro com o meu S3 como valor de entrada e ele vai me fornecer o H3, né? Do ponto 3. Aqui 1 e 2 não quer dizer ponto 1 ou ponto 2, hein, gente? Isso aqui 1 e 2 quer dizer a linha 1 e linha 2 do interpolador. Eu uso sempre esse 1 e 2 para saber. O 1 é o de cima, o 2 é o de baixo. Até aí tranquilo, né? Daí eu achei aqui meu H. H4, desculpa, não é H3, H4, que é o aqui de baixo, né? H3 eu já sabia. Então eu encontro aqui meu H4. Depois eu vou para o meu ponto 5, superaquecido, né? Então eu tenho que a pressão é igual, que é a do 800 kPa, né? E eu tenho aqui a temperatura 400 graus, ainda superaquecido. Então eu vou lá, 800 kPa, é a mesma que eu estava olhando antes, né? 400 graus, que é mais fácil. Eu pego o meu S e o meu H, né? Minha entalpia e entropia. Só preencho aqui, né? Tranquilo? Daí agora eu vou para o ponto 6. O ponto 6 já é um pouquinho mais chato, né? O que eu tenho lá? Eu tenho uma condição de saturação a 10 kPa. Eu tenho então a pressão de saturação. Eu tenho que o meu S6 é igual a S5, eu estou considerando tudo com entropia constante, né? Isentrópico. E eu vou pegar daí todos esses valores para depois encontrar o título e a entalpia em 6. Aqui o S6L é para o ponto 1, né, o líquido. O S6V seria para a condição de saturação, vapor saturado aqui no canto. O H... eu inverti aqui, né? H6V seria o HV6. Vai ser a mesma coisa, saturação de vapor. E HL6 seria o ponto 1. Então, vamos lá para a tabela aqui de saturação. Eu venho e pego a condição de 10 kPa. Né? E eu preencho aqui, né? Com o meu H líquido, o S líquido, S vapor, H vapor, H líquido. Dessa forma, eu consigo achar agora o meu título e o meu... Deixa eu só a canetinha arrumar aqui. E a minha entalpia. Como é que eu faço o título, gente? O X ali em 6, é o meu ponto 6, vai ser igual ao S entropia nesse ponto, que é a entropia em 6, mas vamos chamar que é igual a entropia em 5, né? Por causa disso aqui. Então, seria o S5 menos o meu S6 líquido, dividido por S6 vapor, menos S6 líquido. É uma ponderação de aonde esse ponto está entre vapor e líquido, né? Se o título for 0,5, ele está na metade desse caminho. Se for 1, quer dizer que ele está bem na condição de saturação, de vapor saturado. Né? Então, eu saio com o meu título aqui, deu 0,9232. Né? Tendo o título, é bem fácil achar a entalpia. Entalpia em 6 vai ser o título vezes H6 de vapor,
ou HV6, aqui que eu botei o contrário, né? Mais 1 menos título do H6 líquido, né? Eu estou dizendo que ele é 92,32% de vapor e 1 menos 92, né? O 100% menos 92,32%, o restante, né? Ele é composto pela entalpia do líquido. Então, a entalpia do 6 é uma composição entre uma porcentagem da entalpia de vapor e uma porcentagem da entalpia de líquido. O restante, né? Da entalpia de líquido. Até aí tranquilo, né, gente? Ô, professor, Oi? por que não dá para largar o 6 em cima da linha de saturação? Como assim? Daria, né? Mas daí não foi alguma coisa que foi fornecida. Ah, na prática seria mais fácil de tu fazer isso aí daqui, tu... Não entendi. Eu falar, ele está na linha de saturação, na verdade, né? Quer dizer, ele no ponto aqui? Isso, em cima do ponto ali do vapor ali, se fosse, vamos dizer, na termoelétrica, em algum lugar, seria mais fácil tu largar ali em cima do ponto de saturação do que tá calculando o título. Na verdade, não muito, né? Porque tu não consegue controlar muito isso. Na verdade, o que vai definir muito essa pressão de saturação aqui, a pressão de vácuo, né? É o meu condensador. Então, se ele está limpo, se a água do rio está gelada, né? O quanto que ela está mais fria, a vazão das bombas, tudo isso aqui vai me definir muito a minha pressão do vácuo. Então, eu não tenho um controle muito bom da condição de saída da minha turbina. Eu só não posso deixar ele sair muito aqui para dentro. Né? Se tiver a condição de título de saturação nas palhetas da turbina, daí pode danificar. Certo? No finalzinho, assim, eu posso considerar que isso aqui está na tubulação, né? Não, essa região, assim, tem uma região que é aceitável. Mas se eu entrar com muito líquido na turbina, daí pode danificar. Certo? Então, na prática, a gente não tem muito esse controle, né? Vai do que o problema está fornecendo para te conseguir encontrar os valores. Então, geralmente, se tu está calculando o rendimento da tua planta, realmente o que tu tem é uma medição de termopar aqui em cima e uma medição de um manômetro aqui em cima. Então, eu tenho realmente o T5 e o P5. Isso eu sei. Porque eu consigo ver lá no painel de controle, né? Eu sei o M ponto também. Se eu for calcular o rendimento, né? Eu sei qual é a minha vazão máxima. E eu sei, geralmente, que eles têm a pressão de vácuo. Tem medição da temperatura de vácuo, daí tem que ver qual que está mais calibrado. Porque elas são redundantes, né? Teoricamente, essa daqui tem que me dar uma condição de saturação para pressão e vice-versa. Então elas são redundantes. Tu vai usar uma das duas e escolher uma das duas. Se tu pegar as duas e tentar jogar numa tabela termodinâmica, vai dar uma loucura. Geralmente vai estar numa condição de ou superaquecido ou subresfriado. Não vai bater exatamente a pressão com a temperatura medidas. Então tu escolhe uma, tu vê qual que está mais calibrado, qual que é o equipamento mais novo e escolhe. Daí com isso aí tu sabe mais ou menos onde é que está o ponto 6, né? Então é muito difícil tu falar, eu quero meu ponto 6 nessa condição de saturação. É muito difícil ter esse controle. Na verdade, o que vai definir o ponto 6 não é nem só isso aqui, é também o rendimento do fabricante, né? Rendimento isentrópico que o fabricante vai me dar. Daí isso aqui mesmo, daí o pessoal não tem controle nenhum disso aqui. Se o fabricante deu o valor exato, ou se deu um valor aproximado, então realmente a gente está estimando aqui onde é que está o ponto 6, está estimando mais ou menos o rendimento, é só para ter um controle, né? A gente não tem esse valor, não creio que seja tão confiável assim, o rendimento isentrópico do fabricante. Mas tranquilo? É mais para trocar uma ideia aqui em cima do raciocínio de como é que funciona isso aqui mesmo, né? Beleza?
Mas é por isso, né? É meio difícil tu controlar o ponto que tu quer. Então, geralmente, tu vai pegar o que o painel de controle está te fornecendo e calcular o rendimento a partir daí. Então, geralmente, o painel de controle vai fornecer isso aqui, né? A pressão. E o fabricante vai te fornecer isso aqui. No caso, a gente está usando o que é totalmente isentrópico. Então, a gente vai continuar calculando a partir daí. Eu tenho a pressão que foi medida e eu tenho o rendimento isentrópico. Toca a ficha, né? Daí, a partir daí, a gente encontrou o título. É o caminho mais lógico com os equipamentos de medição que a gente tem, né? Então, eu vou depois para a condição. Para obter o ponto 2, ponto 1 é fácil, né? Ponto 1 eu já consegui aqui de trás. Ele é tudo que está em líquido saturado. É o meu ponto 1. Agora eu quero achar o meu ponto 2. Esse exercício, ele deu aqui a condição de 8 megapascal. Eu acho que até errei aqui no final, hein, gente? No exercício aqui eu tenho 0,8, nesse que você postou na lista. 0,8? Não, 0,8 é a condição do 5, né? Essa pressão. Eu botei 8 megapascal. No 2 é a mesma pressão no ponto 3, é 3 megapascal. É 3 megapascal. Eu peguei o valor errado, pessoal. Eu tava resolvendo, eu peguei o valor errado. Na verdade tem 800 kilopascal, eu confundi os dois. E 8 megapascal, né? Quer dizer, e 3 megapascal. Não tem 8. Bom, eu vou mostrar como é que faria se fosse um valor intermediário, depois a gente pega o valor do 3 megapascal e corrige na minha planilha ali do Excel. Como é que eu faria se fosse um valor intermediário aqui, né? Caso caia, eu vou criar duas interpolações, uma para 5, uma para 10, caso o valor fosse 8, não é, hein, gente? Vamos arrumar isso aqui, depois eu arrumo antes de colocar no Moodle. Eu vou no de 5 megapascal, eu tenho aqui a minha entropia, né? Opa. Deixa eu só ver quanto que é. Que é 0.6492. Deixa eu anotar aqui. 0.6492. Tá? Daí eu tenho aqui 0.9704, 0.57, né? E 7015, que são esses dois pontos aqui, né? Para o 5 megapascal. Aqui e aqui. Então, a minha entropia estaria aqui no meio. Eu interpolo para ela e eu acho uma entalpia, que é o que eu quero de saída. Interpolei primeiro no 5. Faço a mesma coisa no 10. Eu estou aqui entre o 0.5685 e 0.6992. Né? Daí eu interpolo para cá para o 10 também. Depois eu interpolo entre as duas. Só que agora eu não tenho mais a entropia como valor de entrada. Eu tenho as pressões, 5 e 10. Daí se eu colocar 8, vai me dar esse valor aqui, de H2. Ok? Mas a gente já vai pegar direto o de 3. Para resolver isso aqui. Daí eu arrumo já como é que vai ficar. Tem como retomar essa entre pressões? Vamos. Primeiro eu achei tudo para 5, né? Até aqui tá tranquilo, né? Eu fiz como se eu tivesse com 5 megapascal aqui e eu quero achar para entropia 0.6492. Tá. Tranquilo, né? Daí eu faço a mesma coisa para 10. Como se eu tivesse com 10 megapascal aqui. Tá. Pego a entropia que é igual do 3 lá e, no caso, pego a entropia Isso. do último ponto e jogo em duas tabelas diferentes. Isso, eu vou fazer a mesma interpolação 2 vezes, né? Eu tenho aqui no exercício 1, eu vou usar isso aqui, ó. Deixa eu deixar assim. Não, interpolação tranquila a interpolação. Só porque daí aqui eu estou usando como Y, o que é o meu Y? É o H, né?
porque é o que eu quero sair do resultado final. E o meu X é o S, né? Sim. Então tá, eu fiz usando o H igual, o Y igual a H e X igual a S aqui, né? Y igual a H, X igual a S. Aqui também, Y igual a H, X igual a S. Aqui eu fiz... Tu faz uma em cada pressão e depois pega e faz esse valor entre as pressões. Isso. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou interpolando com o Y, continua sendo H, mas o meu X agora é a pressão. Em vez de usar o S. Tranquilo? Daí aqui eu vou ter 8, né? E aqui vão ser as pressões 1, que é 5, e a 2 é 10. Certo? Tranquilo. Bom, aqui, a partir daqui, eu vou ter que abandonar o PowerPoint, porque... Bom, vamos só escrever aqui, depois eu pego o valor certo. Eu substituo na planilha pelo valor certo, vamos considerar assim. O que é o meu trabalho da turbina de alta pressão? Ele vai ser o meu H3 menos H4. Eu estou fazendo tudo de forma específica, né? Em kJ por quilograma. H3 menos H4. Ok? O que é meu trabalho na turbina de baixa pressão? Vai ser o 5 menos o 6, né? H5 menos H6. Então, esses aqui são os meus trabalhos na turbina. Vamos pegar aqui e mudar a cor para a bomba. O que é o meu trabalho da bomba? Ele vai ser H2. Eu tô fazendo tudo para ficar tudo positivo, tá, gente? Para ficar mais fácil. H2 menos H1, né? Que tem mais energia, menos o que tem menos. É o trabalho que eu gastei para levantar isso aqui. E depois agora vamos pegar para os calores. O Q da caldeira. Considerando aqui o superaquecedor. Então, esse meu Q, ele leva em consideração aqui a parede d'água, até chegar na condição aqui, saiu do tambor separador de vapor e superaqueceu, né? Então, aqui eu tenho toda a parte da caldeira em si, né, das paredes d'água e tudo mais, e aqui o superaquecedor. Esse é o meu Q que eu estou levando em consideração aqui. Ele vai ser, de forma específica, né? H3 menos H2. E o meu Q com o reaquecedor, o reheater aqui, vai ser o 5 menos 4. Né? Daí eu consigo achar todos esses fatores que eu preciso, né, para calcular o meu rendimento. Meu rendimento vai ser o quê? Eu tenho a turbina menos a bomba, então vou ter WAP mais W baixa pressão menos W da bomba dividido pelo o que eu introduzi na caldeira, Q superaquecimento mais Q do reaquecimento. Tá assim para ficar mais claro. Esse valor está errado, né? Porque eu peguei para 8 megapascal ao invés de pegar para 3. Vamos arrumar isso aqui então. Da bomba sempre vai ser específico, né? A bomba nunca vai entrar a massa junto. Não, dá para entrar também. Se eu quiser calcular tudo em função de no final de quilowatt, né? É só multiplicar por quilograma por segundo, tudo. Daí a bomba pode ser também. Mas como eu não tenho o meu M ponto aqui, eu não falei qual é a potência total da minha planta para eu calcular, então eu deixo tudo específico. Mas se não, é só multiplicar tudo pelo M ponto que sai com o resultado tudo em quilowatts, megawatts. Beleza? Então vamos lá, gente. Agora eu preciso da ajuda de vocês aqui para pegar... eu abro aqui a tabela. Eu peguei aqui como se fosse 8 megapascal. Na verdade, Na verdade, dá bem próximo o valor, tio. 3. Eu imagino que vai dar bem próximo mesmo. 3 megapascal aqui.
Vamos pegar lá direto na minha tabela. Exercício, tabela termodinâmica. Eu estou em que condição aqui? É subresfriado, né? Que eu quero. Deixa eu abrir. Superaquecido. Comprimido. Comprimido, né? Subresfriado e comprimido. Aqui, perfeito, ó. Eu já tenho a condição de 3 megapascal. Certo? Eu vou chegar e jogar aqui. Agora aqui eu posso... vamos procurar direto dentro do meu... eu peguei um pouquinho da outra tabela, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Deleto. Vamos pegar em função da minha entropia, né? Então eu tenho 0.6492. Está todo mundo acompanhando aí? Está entre 40 e 50 graus aqui. Vamos fazer só esse aqui que eu já saio com o resultado final. Então. 0.5712. 0.7024. Se eu errar alguma coisa aí de valor, vocês avisam, hein? Esse aqui vai ser o meu H de saída. Então eu tenho que arrumar... Bom, eu posso só... Como tá tudo entrelaçado, eu vou fazer só isso aqui. O senhor colocou 171, é 170. Boa. 170.18, né? Então, eu vinculei esse aqui, porque ele estava pegando... O resto do programa estava pegando isso aqui como resultado, né? Então, me deu 194.98. Não mudou quase nada, né? Não mudou quase nada. Vamos colar aqui. Ficou bem parecido. Até porque líquido subresfriado muda pouco, né? Em termos de entalpia. Ele é mais uma função da temperatura. O que mudou ali foi a temperatura de saturação, mas... Mudou bastante o trabalho da bomba, claro. Mas em relação ao resto, né? Ele foi aqui de 8.2 para 3.17. Em relação ao resto, mudou muito pouco. O trabalho parasita da bomba é pequenininho. Vou mandar esse aqui para vocês, na verdade. Vou arrumar aqui. Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? O que é esse ETA, professor? É o ETA. É esse rendimento aqui, ó. É o trabalho da bomba da turbina de alta pressão, mais trabalho da turbina de baixa pressão, menos o trabalho da bomba, dividido pelo calor. É o que eu quero tirar, que é o trabalho mecânico ali, né? Trabalho de turbina, dividido pelo que eu tive que pagar, em termos térmicos. Então é o meu trabalho resultante, dividido pelo calor, inserido na minha máquina térmica. Tranquilo? Vai cair a partir de que mês, cara? Que pergunta, vamos ver. Eu sempre Olha, tenho dúvida, mas né? assim, vai cair essa daqui é um pouco acumulativa aí, né? A parte de queima de carvão não cai. Mas a parte de isso aqui, né, que são ciclos... o ciclo de Rankine com reaquecimento, com superaquecimento, isso aqui cai. Né? Esse exemplo. Apesar da gente já ter visto faz um tempo. Mas daí vai cair aí, deixa eu abrir aqui. Ó, a parte de processo e ciclos cai, fornalha e queimadores. Eu acho que isso aqui eu não vou botar, né? Isso aqui não. Isso aqui eu já cobrei, não vou cobrar de novo essa parte dos queimadores. Então, tirando queimadores, o resto para frente.
dispositivo de superfície, ventilador, corrosão e tratamento térmico, tratamento químico, quer dizer, e o processo de ciclos. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Pode mandar as questões da prova? Ah, isso não dá, infelizmente. Porque eu nem tenho ainda, tô terminando de fazer. Eu tenho só de 2 questões aí, da 1 e da 2. Ah, não, mas se puder, depois que terminar, a gente espera. Eu ponho lá no Moodle, fiquem tranquilos. Vai estar lá. É isso aí, pessoal. Boa noite aí para vocês, então. Bom descanso. Boa prova. Boa noite. Falou. E a Boa gente se vê noite. aí. Falou. Pô, Manuel, compra um microfone aí. Não chora, velho. Não chora, velho. Tá muito baixo o teu, verdade? Mas, homem, pior que eu aumentei tudo, homem. Tô com o fone novo do telefone. Experimenta tirar o fone, daí tu fala. E agora? Não mudou nada, cara. Sei lá, velho. O que é? Pois é, ó. Feito, ó. Você